E aí, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Vamos lá? Vamos dar continuidade ao estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente? Meus queridos, ainda dentro da parte estrutural, antes de nós iniciarmos o estudo sobre os atos infracionais, sobre as medidas protetivas e sobre as medidas socioeducativas, nós vamos iniciar nosso estudo na aula de hoje sobre o Conselho Tutelar. Então, ele está regido ali do artigo 131 ao 140 e eu estruturei para vocês aqui no material, nos slides, aqueles apontamentos mais importantes sobre esses artigos. Lembrando que na prova de vocês será cobrada letra de lei. Por isso, a necessidade e a importância de manusear o código, de manusear a lei do ECA, de grifar esses artigos que contêm esses apontamentos que eu coloco aqui no esqueminha, porque eles serão de fundamental importância para a aprovação de vocês. Então veja, meus queridos, que o Conselho Tutelar, ele, na verdade, é um órgão autônomo e permanente, não jurisdicional, ou seja, o juiz de direito, ele não participa do Conselho Tutelar, por isso a nomenclatura não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo acolhimento dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então veja que na aula passada nós estudamos sobre alguns conselhos estaduais, que não são a mesma coisa que os conselhos tutelares. Nós só temos conselhos tutelares no âmbito estadual, então no âmbito dos estados-membros. A composição dele, pessoal, ela é formada da seguinte forma: 5 conselheiros, mandato de 4 anos, permitida uma recondução, mas para essa recondução, pessoal, eu vou precisar me submeter ainda a um novo processo de escolha. Então, eu vou me candidatar novamente, embora eu já seja conselheira tutelar, para que eu possa ter a recondução ao meu mandato. Os conselheiros, eles devem ter acima de 21 anos, eles devem residir no município, na localidade, e deve haver uma comprovada idoneidade moral, ok? Então veja que nós temos, dentro do Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão administrativo que está vinculado ao Poder Judiciário, uma resolução que determina, inclusive, que em cada município, a cada 100 mil habitantes, deve-se constituir um conselho tutelar. Então, basta que nós imaginemos aquelas cidades que possuem mais de 100 mil habitantes. Pensem se pudesse haver apenas um conselho tutelar para lidar com todos os problemas vinculados às crianças e aos adolescentes daquele município, com 500 mil de pessoas, com mais de 1 milhão de pessoas. Então veja que essa resolução do Conselho Nacional de Justiça, ela estabelece a necessidade de a cada 100 mil habitantes nós termos ao menos um conselho tutelar, ok? Veja, inclusive, que essa disposição ela não está no Estatuto da Criança e Adolescente. Repito, é uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, tá? A cada 100 mil habitantes, obrigatoriamente um conselho tutelar. Por isso que em alguns municípios, grandes municípios, nós temos vários conselhos tutelares, justamente em obediência a essa disposição administrativa que foi editada pelo Conselho Nacional de Justiça. Como funciona então, pessoal, as atribuições desse conselho tutelar? Então, os conselheiros, eles devem fornecer um atendimento básico, eles podem requisitar serviços e certidões no tocante à criança e ao adolescente. Então veja, requisitar é exigir, não é um pedido. Então quando o conselho, por exemplo, ele requisita de uma escola o atestado escolar,
né, sobre as notas daquela criança ou daquele adolescente, a diretora da escola, ela obrigatoriamente deve fornecer a informação que foi requisitada pelo Conselho Tutelar. Então veja que a requisição, ela é uma medida determinativa, não se cuida de um pedido, ok? E aqui também nós temos, né, a atribuição de representar diante da violação de direitos. Então, muitas vezes acontece o seguinte, é chegado ao conhecimento do Conselho Tutelar que uma criança ou um adolescente sofreu maus tratos. Então, esse Conselho Tutelar, ele vai poder representar ao Ministério Público ou ao magistrado titular da vara da criança e do adolescente ou ao delegado de polícia da delegacia especializada da criança e do adolescente, onde houver, para noticiar a ocorrência de determinada situação de risco vinculada a essa criança ou a esse adolescente. Então veja que o Conselho Tutelar, ele possui atribuições extremamente importantes, ok? Inclusive com esse poder, dever de requisitar serviços e certidões. Com relação ao Conselho Tutelar, ele cuida muito do eventual cumprimento ou não das medidas protetivas, ou aliás, medidas de proteção à criança e ao adolescente. Então vejam vocês que essas medidas de proteção, elas estão estabelecidas entre o artigo 98 e o artigo 102 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o que nós temos que entender, né, sobre as medidas de proteção com relação à criança e ao adolescente? Primeira coisa, situação de risco. O que é uma criança em situação de risco ou o que é um adolescente em uma situação de risco? Cuidam-se de direitos ameaçados ou violados. Então, sempre que uma criança ou adolescente tiverem direitos ameaçados ou violados, elas vão se encontrar em uma situação de risco. Essa situação de risco, ela vai o quê? Ela vai abalizar a adoção de medida protetiva com relação àquela criança ou àquele adolescente que está com aquele direito ali violado, tá? Outro detalhe, a aplicação das medidas de proteção, elas podem ser dadas de forma cumulativa ou de forma isolada, substituível a qualquer tempo. Então veja, constatamos a situação de risco, vamos cumular determinadas medidas de proteção. Veja que essas medidas protetivas, a qualquer momento, elas poderão ser revogadas. De repente você tem, por exemplo, um afastamento temporário da criança ou do adolescente do convívio, familiar, mas pelo decurso do tempo e diante da aceitação da família, em aparar as arestas no tocante ao convívio com essa criança ou com esse adolescente, essa medida ela não vai mais se fazer necessária. Então veja que sempre que for cessado o motivo que deu causa à adoção da medida protetiva, ele poderá ser revogado. Do mesmo modo, muitas vezes a gente pode ter uma medida protetiva que não vai ser eficaz para proteger determinado direito da criança e do adolescente. Então, nesse caso, do mesmo modo, essa medida ela vai poder ser substituída, ok? Outro detalhe também com relação às medidas de proteção é que elas devem atender às necessidades pedagógicas e fortalecimentos dos vínculos familiares e dos vínculos comunitários. Então, eu não sei se vocês se recordam, nas aulas anteriores, nós estudamos que a prioridade sempre é a manutenção da família originária, seja ela uma família extensa ou ampliada,
né, seja ela família natural. Então, primeiro a gente tenta manter o núcleo da família natural. Não deu certo? Extensa ou ampliada. Não deu certo? Terceiros que convivam e que mantenham laços de afinidade e afetividade com essa criança ou com esse adolescente. Não deu certo, aí nós temos aqueles programas de acolhimento familiar. E se não der certo, aí então nós temos o acolhimento institucional. Então veja que dentro dessa gradação, a manutenção do núcleo familiar é sempre a prioridade. Então veja que essa medida de proteção, ao mesmo tempo, ela vai ter que ter um caráter pedagógico. Pô, caráter pedagógico com relação a quem? A criança e o adolescente que sofreram maus tratos? Não. Caráter pedagógico com relação àquele familiar, aquele pai ou aquela mãe que eventualmente tenha praticado esse maus tratos. Então não basta simplesmente você aplicar uma medida protetiva e afastar essa criança do convívio com seu genitor. Deve haver o quê? A implementação de um trabalho de conscientização naquele seio familiar, justamente para que os pais ou responsável se adaptem naquele convívio, de modo que aquele núcleo familiar ele consiga ser consolidado, ele permaneça intacto. Então veja que a medida protetiva ela vai atender a medida pedagógica, né, o viés pedagógico com relação aos pais ou responsáveis, e também vai ter que primar pelo fortalecimento do vínculo familiar. Então veja, não é uma sanção você aplicar uma medida protetiva, não é uma punição para a família ou para a criança e o adolescente aplicar a medida protetiva. Num primeiro momento a gente tenta afastar e estabilizar a situação de risco, mas dentro desse contexto vamos tentar fazer o quê? Atender o caráter pedagógico, no sentido de instruir e de capacitar esses genitores ou esse responsável legal a lidar com aquela determinada situação que deu ensejo à violação do direito da criança ou do adolescente, e vamos primar pela manutenção do núcleo familiar, ok? Então veja que essas são as diretrizes, né, no tocante as medidas de proteção com relação à criança e ao adolescente. Então nós temos sempre que identificar o que, pessoal? Situação de risco. Identifiquei situação de risco? Aí beleza, vamos passar para as medidas de proteção, ok? Na sequência nós temos então aquelas principais medidas de proteção que estão entre os artigos que eu acabei de mencionar para vocês. Então eu elenquei aqui aquelas medidas de proteção em espécie que possuem uma incidência de cobrança de provas maior. Então olha lá. A primeira delas, encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade. Então, suponhamos que eventualmente uma criança, aliás, um adolescente, ele tenha fugido da escola. Então ele pula a mureta de forma reiterada, já foi advertido pelo diretor. O diretor da escola, né, não conseguiu um contato com os pais. O que o diretor ele fez? Comunicou, né, ao conselho tutelar. Constatou-se uma situação de risco? De certa forma, sim, porque na medida que o adolescente ele está na via pública no horário da escola, ele pode sofrer algum tipo de violação a algum direito sem que sequer os pais ou os responsáveis eles tenham conhecimento. Então, provavelmente esse adolescente que está amotinando, digamos assim, influenciando outros adolescentes para pular o muro em horário de aula, o que vai acontecer? O diretor vai notificar, aliás, vai informar ao conselho tutelar essa ocorrência. Houve uma situação de risco? Houve uma situação de risco. O que o conselho tutelar ele vai fazer? Vai chamar os pais ou responsáveis, vai conversar e vai falar, olha, seu filho ele tem se comportado dessa maneira na escola, de modo que está influenciando outros adolescentes, de modo que está na via pública em horário de aula. Então veja que é necessário comprometimento desse adolescente
com relação à frequência regular na escola. Então veja que os pais eles vão ser cientificados dessa situação de risco, que inclusive não foram eles que deram causa, e eles vão assinar um termo de responsabilidade com relação àquele adolescente, no sentido de que, olha, tudo bem, sabemos que o meu filho está com esse comportamento e nós assumimos o compromisso de que ele volte a frequentar as aulas sem que ele deixe o estabelecimento de ensino fora do horário. Então os pais eles vão ser cientificados e essa medida de proteção vai ser o termo de responsabilidade. Então o adolescente é encaminhado aos pais, ele é entregue, digamos assim, aos pais, porque muitas vezes esse adolescente ele é encaminhado pela direção escolar para o conselho tutelar, então o conselho tutelar é cientificado da ocorrência dos fatos e ele busca os pais, então no momento em que ele entrega esse adolescente, serão então os pais cientificados dessa situação e eles vão se comprometer mediante esse termo de responsabilidade, ok? Outras medidas de proteção que nós temos também: orientação, apoio e acompanhamento temporários. Então, o conselho tutelar, a todo momento, ele vai fazer um acompanhamento posterior. Será que esse adolescente, mesmo diante da assinatura, aliás, será que esse adolescente, além dos pais terem se comprometido, ele está frequentando regularmente as aulas? Será que esse adolescente ele está pulando o muro? Será que ele está influenciando os outros estudantes? Então veja que também é medida de proteção um acompanhamento temporário, enquanto houver dúvidas acerca da existência dessa situação de risco, ok? Outras medidas de proteção: matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino fundamental, inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente, requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos, acolhimento institucional, as últimas das últimas medidas, o acolhimento institucional. Nós vimos na aula anterior que ele é a última solução, Nós vamos tentar ao máximo, dentro do regramento do ECA, manter a estabilidade familiar. Depois nós temos a inclusão em programa de acolhimento familiar e a colocação em família substituta. Essas três últimas aqui, quando que elas vão poder acontecer? Somente diante da decisão judicial. Então veja que para essas três espécies de medida protetiva, somente o magistrado é quem vai poder determinar. Todas as outras que nós estudamos, elas podem ser tomadas pelo conselho tutelar. No entanto, acolhimento institucional, acolhimento familiar e colocação em família substituta, somente diante da autorização do juiz, ok? Então veja que além dessas, todas as outras, o conselho tutelar ele vai, sem a necessidade de autorização, poder tomar, tá? Então veja que essas são as medidas de proteção com relação à criança e com relação ao adolescente. Do mesmo modo, o ECA ele traz as medidas de proteção que devem ser tomadas com relação aos pais ou responsáveis, que são praticamente as mesmas medidas. Então olha lá, entre o artigo 129 e 30 nós temos quando os pais ou responsáveis vão receber medidas protetivas. Porque veja, meus queridos, os pais ou responsáveis, quando recebem medidas protetivas, eles se adequam à convivência familiar, de modo que vai haver uma efetivação dos direitos da criança e do adolescente. Então veja que as medidas protetivas com relação aos pais ou responsáveis são
medidas de proteção que não se aplicam às crianças e aos adolescentes. Então, olha lá, encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família, inclusão em programa oficial, me perdoem aqui pelo erro, oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar, encaminhamento a cursos ou programas de orientação, obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado, a advertência. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e estou aqui para fazer um grande convite para vocês. Vocês que acabaram de assistir aí uma pequena parte de uma aula demonstrativa do Lá Concurso, para vocês conhecerem os nossos grandes mestres aqui do Lá Concursos. Nós do Lá Concurso, nós fizemos um super curso online específico focado na Prefeitura de Barretos para o cargo de professor. Nós temos grande expertise em concurso para o magistério. Tenho certeza absoluta, se você assistir a nossas 121 horas, que é o nosso curso da Prefeitura de Barretos para o cargo de professor, lá no dia da prova você vai ficar altamente competitivo. Professor, quanto custa? Você vai nem acreditar. O melhor custo-benefício para você estudar para o concurso de professor de Barretos. Investimentos apenas 10 parcelas de R$20, 121 horas específicas, top de linha aqui do Lá Concurso. Bacana? Ah, já esquecendo, você quer uma cortesia para a galera aí, você quer esse material de apoio aí, do professor que você acabou de assistir, da professora, do professor? É muito simples, clica aqui embaixo, nós temos um link, você vai ser direcionado para o site, você vai ter que fazer ali um cadastro básico, né, que é normal, um pequeno cadastro, e você pode fazer o download gratuitamente. Aí aproveita, já dá um likezinho, coloca o seu comentário, compartilha o vídeo aqui do Lá Concurso. Bacana? Espero vocês. Fui, tchau! Clique lá